O Coliseu Romano. Uma das maiores maravilhas da antiguidade e símbolo inquestionável do poder do Império Romano. Localizado no coração de Roma, ele atrai milhões de visitantes todos os anos que caminham por suas ruínas, imaginando os espetáculos épicos que um dia ocorreram ali. No entanto, o que muitos não sabem é que, por trás de sua majestosa fachada, há segredos sombrios, histórias de sofrimento e mistérios que ecoam até hoje. Construído entre 70 e 80 d.C., durante o reinado de Vespasiano e concluído por seu filho Tito, o Coliseu era uma obra-prima de engenharia e arquitetura. Sua construção foi um esforço monumental, financiado com os espólios do saque de Jerusalém, após a destruição do Segundo Templo durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Além de simbolizar o triunfo de Roma, o Coliseu também representava a submissão de povos conquistados, especialmente dos judeus que, em sua maioria, foram escravizados e forçados a trabalhar em condições desumanas para erguer essa estrutura colossal. Muitos desses escravos pereceram antes de verem o projeto finalizado, e suas vidas foram sacrificadas em nome da glória de Roma. O Coliseu foi projetado para ser o maior anfiteatro do mundo, capaz de acomodar entre 50.000 e 80.000 pessoas. Cada detalhe de sua construção era cuidadosamente planejado para impressionar o público e glorificar o imperador. No entanto, o que se passava dentro de suas paredes era muito mais do que entretenimento. Era um espetáculo de controle social. Os jogos realizados ali não eram apenas eventos de diversão, mas também uma maneira de manter a população satisfeita e distraída, enquanto o Estado reforçava seu poder. As lutas de gladiadores, tão glorificadas na cultura popular, eram apenas uma pequena parte dos eventos realizados no Coliseu. A maioria dos gladiadores era formada por escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos condenados, forçados a lutar pela sobrevivência. Embora alguns deles pudessem alcançar fama e até liberdade, a realidade era implacável. A maioria enfrentava a morte em combates brutais, muitas vezes desequilibrados. Os gladiadores eram treinados em escolas especializadas, onde aprendiam a manusear diferentes armas e a entreter o público. Essas escolas, conhecidas como ludi, eram verdadeiras prisões, onde os homens viviam sob constante vigilância e eram submetidos a uma rotina extenuante. Mas nem todos os combates eram justos. O público adorava espetáculos sangrentos e, frequentemente, gladiadores eram colocados contra adversários muito mais fortes, ou até mesmo jogados em situações sem chances de vitória, como lutar contra feras selvagens. Leões, tigres e ursos eram trazidos de diferentes partes do império para participar dessas exibições. Esses animais, muitas vezes famintos e enfurecidos, eram soltos na arena, onde enfrentavam gladiadores ou prisioneiros desarmados. Era um espetáculo macabro que arrancava gritos de alegria da multidão, mas significava um fim horrível para aqueles que eram jogados à arena. Além das lutas de gladiadores, o Coliseu também era palco de execuções públicas. Essas execuções eram realizadas de forma teatral, muitas vezes recriando mitos e lendas romanas. Por exemplo, um prisioneiro condenado poderia ser obrigado a interpretar o papel de Ícaro, voando com asas de cera antes de cair para a morte, ou ser devorado por feras no papel de Orfeu, em sua tentativa fracassada de domar os animais com sua música. Esses eventos serviam como um lembrete para a população. Desafiar o poder de Roma significava enfrentar uma morte pública e humilhante. Um dos segredos mais fascinantes e sombrios do Coliseu é a realização das chamadas naumachiae, ou batalhas navais. Durante os primeiros anos de funcionamento, o Coliseu era inundado com água para encenar combates marítimos. Réplicas de navios eram construídas e colocadas na arena, onde prisioneiros e escravos eram forçados a lutar até a morte em recriações de batalhas navais famosas. A logística para realizar esses eventos era impressionante.
Um elaborado sistema de encanamentos permitia que a arena fosse inundada rapidamente, enquanto trabalhadores nos bastidores coordenavam cada detalhe. No entanto, o custo e a complexidade dessas batalhas acabaram tornando-as raras, e elas foram abandonadas com o tempo. Outro aspecto pouco conhecido do Coliseu é o hipogéum, o subsolo do anfiteatro. Esse labirinto de túneis e câmaras subterrâneas era onde os animais eram mantidos em jaulas e os gladiadores aguardavam sua vez de entrar na arena. Era um espaço sombrio e abafado, onde a tensão e o medo eram palpáveis. Muitas vezes, os gladiadores não sabiam com quem ou com o que iriam lutar até serem empurrados para a arena. O hipogéum também era equipado com um sistema de plataformas e elevadores, operados manualmente, que permitiam que animais e combatentes fossem misteriosamente lançados na arena, adicionando um elemento de surpresa ao espetáculo. Superstições e rituais também desempenhavam um papel importante nos eventos do Coliseu. Antes de grandes jogos, sacerdotes realizavam cerimônias para abençoar a arena e garantir a proteção dos combatentes favoritos. Alguns relatos sugerem que sacrifícios eram realizados para aplacar os deuses e assegurar o sucesso do evento. Além disso, acredita-se que certos imperadores usavam os jogos como uma forma de propaganda política, demonstrando sua generosidade ao oferecer entretenimento gratuito à população, enquanto reforçavam sua autoridade ao mostrar o destino cruel reservado para aqueles que desafiavam Roma. Com o passar dos séculos, o Coliseu começou a perder sua função original. Após o declínio do Império Romano, ele foi abandonado e saqueado. Suas pedras foram reutilizadas para construir outros edifícios em Roma, incluindo igrejas e palácios. Durante a Idade Média, o Coliseu foi transformado em uma fortaleza e, mais tarde, em uma pedreira. No entanto, suas ruínas continuaram a inspirar fascinação e temor. Muitos acreditavam que o local era assombrado pelos espíritos dos gladiadores e prisioneiros que haviam morrido ali. Até hoje, alguns visitantes relatam uma sensação estranha ao caminhar pelas ruínas, como se o peso de sua história ainda estivesse presente. O Coliseu é um testemunho impressionante da grandiosidade do Império Romano, mas também de sua brutalidade. Ele representa o auge da engenharia e arquitetura romanas, mas também serve como um lembrete sombrio do preço da glória e do poder. Suas pedras não contam apenas histórias de vitórias e conquistas, mas também de sofrimento, dor e morte. É um lugar onde a história ganha vida, mas também onde os ecos do passado nos lembram das complexidades da humanidade. Hoje, o Coliseu é um patrimônio mundial da Unesco e um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Milhões de pessoas caminham por suas ruínas todos os anos, tirando fotos e imaginando os espetáculos que um dia ocorreram ali. No entanto, poucas dessas pessoas conhecem os segredos sombrios que ainda habitam suas pedras. Por trás de sua beleza e imponência, o Coliseu nos desafia a refletir sobre as dualidades do ser humano. A capacidade de criar maravilhas arquitetônicas e, ao mesmo tempo, de cometer atrocidades inimagináveis. O que essas paredes diriam se pudessem falar? Quantas histórias ainda estão enterradas sob suas ruínas? O Coliseu continua sendo um mistério fascinante, um lugar onde o passado e o presente se encontram, lembrando-nos de que, mesmo em meio à glória, há sempre sombras que não podem ser ignoradas.